Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professor. Hoje é um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Vamos resolver uma questão que parece de função exponencial, tá? Essa questão parece que vai ser de função exponencial, mas tu não precisa saber de função exponencial para resolver essa questão, tá? Então tome muito cuidado com essas questões que tu olha para elas, elas parecem ser, extremamente difíceis, mas às vezes, se tu olhar com cuidado, tu vai ver que ela é bem mais fácil do que parece, tá? Não é sempre que acontece isso, mas isso acontece com frequência, tá bom? Então, vamos lá. O fóssil mais antigo explorado nessa expedição foi. Então a gente vai encontrar o fóssil mais antigo. E agora vem uma coisa que eu chamo de a regra de ouro da comparação. O que é a regra de ouro da comparação? Ela diz que, para tu encontrar o maior valor ou o menor valor, tu não precisa calcular esse valor exatamente. Vou repetir porque é importante. Tu tem 5 coisas. Tu quer encontrar, nesse caso aqui, o mais antigo. Então, o que tem a maior idade. Tu quer encontrar qual deles tem a maior idade. Isso significa que tu não precisa calcular a idade de todos eles. E nem daquele que vai ser a resposta. Ou seja, sem saber as idades exatas, tu tem como descobrir qual que é o mais velho. Isso acontece com muita frequência na prova do Enem. Tá bom? Então, lembrem da regra de ouro da comparação. Tá bom, vamos lá então. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Gente, questão de meia-vida, gente. O que é a meia-vida, né? A meia-vida é dividir por 2, né? Tu sabe dividir por 2? Sabe dividir por 2. Então tu sabe resolver a questão de meia-vida. Então, na grande maioria das questões de meia-vida do Enem, você não precisa fazer função exponencial, só precisa dividir por 2. E dividir por 2 é muito fácil, né? Só dividir por 2. É bem mais fácil do que isso aqui, né, gente? Não vai precisar disso aqui, na verdade. Então, vamos lá. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T igual a Q de 0, tem medida em Q de T, a quantidade de carbono 14 mil distante T, que é 0, a quantidade de carbono servil correspondente. Tudo isso aqui não importa. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nelas existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, olha só, no fóssil 1, o que eles descobriram? Que quando ela estava viva tinha 128 e agora eles viram que está com 32. Então, a gente tem que ver quanto tempo se passou de 128 para 32. E é só dividir por 2. A cada vez que tu divide por 2, tu tem uma meia-vida. E todos eles têm o mesmo tempo de meia-vida, né? 5.730 anos. Então, tu não precisa calcular a idade delas. Tu precisa ver quantas vezes esse valor foi dividido por 2. Aquele que mais foi dividido por 2 é o mais antigo de todos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever os valores nesse lado aqui. Então, vamos lá. Vamos contar quantas vezes dividiu por 2. Nesse aqui, a gente tem que chegar até o 32. Vamos lá. Então, 128 divide por 2, 64. Divide por 2, 32. Então, como esse aqui dividiu por 2 duas vezes, aqui ele passou uma meia-vida mais uma meia-vida. Então, nesse aqui a gente tem 2 meias-vidas. Vamos ver esse aqui. 256 dividido por 2 dá 128. Vocês perceberam que todos os valores aqui são potências de 2, o que ajuda bastante, né? Esse aqui dividido por 2 vai para esse aqui. Aí, bom, é só seguir o mesmo caminho desse aqui, né? 64, aí 32, aí vai para 16, aí vai para 8, né? Que é o valor final ali. Ele falou que o valor final é 8. Então, vamos ver quantas divisões tivemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5 meias-vidas aqui. Nesse aqui, 512 passa para 256, depois para 128, depois para 64. A gente teve aí 3 meias-vidas. 1024 para 512, a gente teve uma meia-vida só, né? Uma divisão. E de 2048, vamos calcular aqui. 1, 2, 3, 4. Então, teve 4 meias-vidas. Então, gente, o que a questão disse, né? Que a cada vez que divide por 2... passa uma meia-vida, e uma meia-vida desse carbono 14 dura 5.730 anos. Então, aqui, passou quanto tempo? Né? 2 vezes 5.730. Aqui, 5 vezes 5.730. Então, qual desses é o mais velho? Bom, só pode ser esse aqui, né? Porque como ele teve 5 divisões, ele passou 5 vezes 5.730 anos, então ele é o mais velho. Então, gabarito, letra B.
Então é isso para essa questão, gente. Viram como uma questão que parece ser difícil, que tu nem precisa daquela fórmula ali exponencial, é só dividir por 2 e ver quantas vezes isso aconteceu, né? No caso, a questão nem precisava ter dado que a idade dele é 5.630. Porque percebam que a resposta não depende disso, né? Se mudar aquele valor ali, a resposta continua sendo a letra B. Por que eles colocaram, então? Porque eles querem que vocês percebam que certas coisas que são informações que estão na questão são inúteis, né? O Enem quer que vocês aprendam a distinguir o que é útil e o que é inútil, né? Ou seja, saber pegar uma questão que tem um monte de informação e ir pelo caminho mais rápido e mais fácil para encontrar a resposta, né? Ou seja, saber ignorar as informações inúteis e pegar aquelas que são úteis. Bom? Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. Um beijão e até a próxima.